Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai discutir então duas questões importantes sobre câncer gástrico e o tratamento dos tumores localizados e localmente avançados. Essas duas questões são questões do ano de 2021 e a gente vai começar por essa primeira questão, que é um paciente de 71 anos que foi diagnosticado com câncer gástrico assintomático, diagnosticado por um exame de rotina. Não tem alteração laboratorial e nos exames de imagem não tem doença à distância. Ele descreve que ele fez uma ecoendoscopia e que a neoplasia infiltra além da muscular própria sem acometimento linfonodal, e ele pergunta o que fazer com esse paciente. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender de qual cenário eu estou diante. E a gente está diante de um paciente com câncer gástrico, que é uma lesão localizada ou localmente avançada, e o que a gente vai propor para o nosso paciente. Então, o primeiro ponto é a gente perguntar: o estadiamento desse paciente está completo? E a gente lembra que o estadiamento do câncer gástrico é feito com exames de imagem, e esses exames podem ser tomografias, não é obrigatório fazer PET no estadiamento desses pacientes, mas a gente tem que lembrar de um detalhe, que é um detalhe muito cobrado nas provas. O câncer gástrico pode se disseminar para o peritônio por disseminação celômica, que é aquela disseminação direta para o peritônio. E isso é muito importante, porque se a gente estiver diante de um câncer gástrico com doença peritoneal, muda o estadiamento, o prognóstico e o tratamento do paciente. Por isso eu preciso afastar a doença peritoneal. Em quem que eu preciso afastar a doença peritoneal? Naqueles tumores de mais alto risco, ou seja, nos tumores linfonodo positivos ou T3 e T4. Então eu precisava saber isso para responder essa pergunta. O que ele descreve? Que a neoplasia infiltra além da muscular própria. Então, se eu olhar aqui na tabela de estadiamento, o T2 vai até a muscular própria e o T3 vai além da muscular própria. E tem indicação de videolaparoscopia o T3 e o T4, ou seja, além da muscular própria tem indicação de videolaparoscopia. Então, esse paciente do caso tinha indicação de videolaparoscopia diagnóstica. Para quê? Para que eu complete o estadiamento desse paciente. Uma vez que eu completei o estadiamento do paciente, eu possa propor o tratamento padrão. E qual é o tratamento padrão dos pacientes com câncer gástrico localizado ou localmente avançado? O tratamento perioperatório aos moldes do regime FLOT. O regime FLOT é um estudo alemão que fez uma combinação de 3 drogas, fluoracil, docetaxel e oxaliplatina, e comparou essas 3 drogas, 4 ciclos antes da cirurgia, 4 ciclos após a cirurgia, com os regimes que até então eram padrão, os regimes SEF e SEX, e mostrou um aumento de sobrevida livre de progressão e um aumento de sobrevida global, sem aumento de morbidade cirúrgica, sendo, portanto, considerado novo padrão de terapia perioperatória em câncer gástrico. Então vamos voltar para as alternativas. O que eu podia responder como alternativa? Proceder com cirurgia upfront? Não, é uma lesão T3, ele precisa de tratamento perioperatório. Letra B. Indicar a FLOT parece ser uma boa opção. Esse paciente idealmente vai ser tratado com FLOT, eu só preciso checar o peritônio antes. Indicar FOLFOX não é o regime padrão de tratamento perioperatório, e realizar videolaparoscopia, que também é uma boa resposta. Então, o gabarito foi letra B e letra D. Letra D é o que melhor responde o gabarito da questão, mas eles consideraram também quem marcou o regime FLOT. Então, com essa questão eu quero deixar duas mensagens principais. Primeiro, as indicações de videolaparoscopia no estadiamento de pacientes com câncer gástrico, naqueles tumores T3 e T4 sem evidência de metástase à distância, e a recomendação de FLOT perioperatório em câncer gástrico. Fechou isso? Vamos para a segunda questão que caiu nesse mesmo ano. Essa questão é um pouquinho diferente. É um paciente bem jovem, 44 anos, que vem com uma piora de estado geral progressivo, com náuseas, plenitude, fez uma endoscopia, tinha muito resíduo, ele está vomitando diariamente na última semana, volumoso, e ele tem uma lesão de 3 centímetros, pré-pilórica, infiltrativa, que biopsiou e veio como carcinoma gástrico, adenocarcinoma gástrico padrão anel de Snetti. E ele coloca as imagens e fala que não tem doença à distância. O que o cara afobado vai responder aqui? Pode ser videolaparoscopia, para responder se tem doença peritoneal ou não, ou pode ser FLOT. Beleza.
Videolaparoscopia ficou meio em cima, porque ele não dá os dados exatos para saber se é um T3 ou T4, mas tudo leva a crer que é um tumor localmente avançado, mas não tem nem essa opção aqui nas alternativas. E tem flote. Então o afobado vai marcar o quê? Letra A, perioperatório com flote. Letra B, capox. Não tem dados robustos de capox perioperatório. Os dados de capox são os dados de adjuvância, aos moldes do estudo Classic, mas não é perioperatório. E Folfox com nivo é primeira linha, não é perioperatório. E tinha a opção letra C, proceder com cirurgia. Então o cara que é afobado e que viu a questão anterior, ele excluiu cirurgia, porque não faz cirurgia upfront em tumores avançados, e marcou flote. Será que essa pessoa acertou? E a resposta é, não acertou. Por que que não acertou? Esse paciente é um paciente especial. Olha, a questão tá te falando, ele tá vomitando todo dia, volumoso, e olha a tomografia dele. Ah, Abraão, eu não sou radiologista, eu não sei ver a tomografia. Beleza, mas é uma alteração grosseira. Ele tem um estômago imenso, maior do que o fígado. O que que esse paciente está? Esse paciente está com uma obstrução intestinal alta, ele está obstruído na saída do estômago. Se você fizer flote para esse paciente, ele vai morrer. Por que que ele vai morrer? Porque ele vai translocar e vai fazer sepsia abdominal. Então, esse é o paciente que precisa ser tratado com cirurgia upfront. Então, o gabarito da questão foi cirurgia upfront, letra C. Bem, então essas eram as recomendações que eu queria falar para hoje e a gente se vê na próxima semana.